Oi gente, hoje eu vim falar sobre a trilogia da Terra Partida da N.K. Jemisin. Essa daqui é uma série de fantasia misturada com ficção científica e vencedora do prêmio Hugo Awards. Então, gente, esse daqui é um livro muito rico na história, nos personagens, na complexidade que nós temos aqui. É uma fantasia grandiosa, é uma ficção científica grandiosa que eu precisava compartilhar com vocês hoje. Os livros são publicados pela editora Morro Branco. O primeiro livro da trilogia é A Quinta Estação. Tem a tradução de Aline Storto Pereira. O segundo livro é O Portão do Obelisco. E o terceiro é O Céu de Pedra. E hoje eu vou contar pra vocês por que eu gostei tanto dessa série, por que eu acho que vocês deveriam dar uma chance, conhecer essa história. Então, antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Também curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Também faça parte do clubinho de membros, tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, que você vê os seus benefícios e acaba contribuindo com o meu trabalho também. E não se preocupe, porque esse vídeo aqui não vai ter spoilers. Eu vou contar um pouquinho para vocês como que começa a história e alguns pontos positivos, sem estragar nada da experiência de leitura para vocês. Então, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês como que começa a história da Quinta Estação, qual que é a história desse livro, a história desse universo que a autora criou. A história se passa nesse continente que se chama Aquietude, e a Quinta Estação é um período onde acontecem catástrofes, uma espécie de apocalipse nesse continente. É um período onde esses eventos devastam o lugar, matam milhares de pessoas. E nesse lugar nós temos os Orogenes, que são pessoas que possuem poderes de controlar a terra e controlar esses eventos sísmicos. E por conta disso, os Orogenes, eles são muito temidos aqui e eles passam a sofrer muito preconceito. As pessoas têm medo e ao mesmo tempo oprimem os Orogenes por conta desse grande poder que eles possuem. Então, gente, aqui nesse lugar, quando é descoberto que uma criança tem esse poder, elas são levadas pelos guardiões. E esses guardiões, além de rastrear as crianças, eles passam a orientá-las de certa forma aqui nesse lugar. Nesse primeiro livro, nós acompanhamos a trajetória de três personagens. Primeiro, nós temos a Esun. Ela é uma Orogene e ela escondeu isso do seu marido. Ela acabou se casando por conta das pessoas terem esse preconceito e temerem, né, os poderes dela. Então, ela acabou escondendo isso do marido, mas daí ela teve 2 filhos e ela passou então a tentar encontrar alguma forma de esconder isso, porque os filhos herdam a orogenia dela. Mas quando o seu filho mais novo demonstrou esse poder pela primeira vez, ela não estava em casa. O seu marido descobriu e acabou assassinando o seu filho. Então o livro começa com ela chegando em casa, descobrindo o filho morto, e o seu marido acabou fugindo com a sua filha mais velha. Então, através dessa personagem, nós acabamos acompanhando aqui a trajetória de uma mãe indo atrás de sua filha e sofrendo a perda de um filho por um segredo que ela acabou escondendo esse tempo todo. E nessa jornada dela, outras coisas vão sendo acrescentadas, porque no começo do livro também alguém causou a Quinta Estação. Então a Quinta Estação está prestes a começar aqui no livro. Então ela vai estar envolvida nisso e ao mesmo tempo ela vai estar nessa trajetória em busca da sua filha. A outra personagem que nós acompanhamos aqui é a Damaia. Ela é uma criança que acabou descobrindo a sua orogenia e ela é levada por um guardião. Então é através dessa personagem que nós acompanhamos aqui como que funciona essa proteção que os guardiões têm com as crianças, como que elas são orientadas. A gente acaba descobrindo várias coisas sobre a orogenia, sobre como que é conduzido a partir desse momento que eles descobrem esse poder através dessa personagem. E a outra personagem que nós acompanhamos aqui também é a Sienite. Ela também é uma orogene e ela tá passando por um treinamento no Fulcro. O Fulcro é uma ordem militar onde os orogenes podem treinar nesse lugar, porque é só dessa forma que eles têm permissão de praticar a sua habilidade, porque de certa forma é algo ilegal e dentro do Fulcro, então eles têm esse controle sobre os orogenes, então lá eles podem praticar esse poder que eles têm. Eles viram uma espécie de soldado e conforme mais tempo eles passam por esse treinamento, eles vão subindo de níveis ali no Fulcro também, que são chamados de anéis. Eles são submetidos a alguns testes
anos para conseguir essa primeira classificação do primeiro anel. O mais alto nível que eles podem conseguir é de 10 anéis. E daí a jornada da Sienite é acompanhada por um outro personagem que é desse nível máximo. Ele é o Alabaster e ele é um personagem muito importante durante a série também, e ele é um orogene 10 anéis. Então, gente, é mais ou menos essa a história que nós acompanhamos aqui no primeiro livro. Como vocês puderam ver, são muitas coisas, muitas informações, mas você vai sendo adaptado a cada uma dessas situações das personagens, e é muito interessante que cada uma está em um momento diferente ali da sua orogenia. Então nós podemos acompanhar isso, como que funciona no começo com a criança, e depois também como que é o treinamento no fulcro, né, para os orogenes que estão nesse lugar, e também depois, né, com esse acontecimento da quinta estação, tudo que pode acontecer nesse continente e várias outras coisas que vão sendo acrescentadas aqui, gente. É muito, muito incrível. É muito interessante. Você pode se sentir um pouco perdido assim no começo, mas não desistam, porque eu acho que as coisas vão sendo costuradas aos poucos aqui nesse primeiro livro. E ele parece ser uma história que demora para acontecer aqui, mas a escrita da autora é muito fluida, gente. Eu pensei que ia ser um livro bem demorado, mas eu peguei lendo o livro muito rápido. Eu não sei, tem alguma magia na escrita da Jamieson que você lê o livro rápido, mesmo sendo uma história lenta que acontece aos poucos. Eu gostei muito, muito da escrita da autora, mas o mais interessante é que as coisas são tudo muito amarradinhas, muito costuradinhas, que quando você chega no final desse primeiro livro, você fica chocado com quantas coisas estavam conectadas, sabe? A conexão que tem no final do livro é incrível. Acho que eu nunca vi isso em nenhum outro livro de fantasia que eu li. Então, por isso que eu acabei me surpreendendo muito com esse primeiro livro. E chegando aqui no segundo livro, a gente tem algo mais abrangente em relação ao que vai acontecer nesse lugar. Eu acho que era meio obscuro no primeiro livro, e aqui sim nós temos uma visão maior do que realmente está acontecendo, do que está por vir com a chegada da quinta estação, com os acontecimentos que tiveram, principalmente com a Essun no primeiro livro. Então eu acho que aqui as coisas se abrangiram mais, e eu acho que nesse segundo livro é onde tem muito mais explicações, onde as coisas são muito mais complexas e você tem que prestar muita atenção no que está acontecendo. Eu me senti um pouquinho em dúvida se eu realmente entendi tudo que a autora quis explicar aqui, porque é muita coisa, é muita informação. Por isso que eu falo pra vocês que essa é uma fantasia muito complexa. Eu não recomendo, assim, pra quem tá começando a ler fantasia ou ficção científica. Eu achei um pouquinho mais difícil de associar as coisas e imaginar também. Tem algumas coisas que você não consegue imaginar como que é visualmente. Então, confesso pra vocês que eu achei a fantasia um pouco complexa, mas ao mesmo tempo eu estava fascinada com essa complexidade, fascinada com as coisas inimagináveis e incríveis que a autora colocava aqui, pelo menos pra mim, né? E tem outras coisas envolvendo a quinta estação, a orogenia, que a autora vai colocando aqui, que são muito legais. Tem outros seres diferentes também. Por exemplo, nós temos os comedores de pedra, que são meio que um ser assim de pedra, que é meio que uma pessoa. É tudo muito explicadinho aqui no segundo livro sobre isso. Nós descobrimos aqui também o que é o portão do obelisco, o que vai acontecer em relação a esse portão, o que são os obeliscos. Tem muitas outras coisas acrescentadas aqui, além dos orogenes. E aqui no terceiro livro, em relação ao continente, nós temos aquela coisa do herói, quem que vai salvar o mundo, qual que é o plano, né, que eles têm para salvar os desastres, as coisas que estão se encaminhando aqui pro final da trilogia. Então é tudo bem amarradinho e fechadinho assim ao longo do livro, em relação à estação, em relação às catástrofes que tem aqui para acontecer. Mas eu acho que o mais incrível nessa trilogia é em relação à personagem da Essun, que está indo atrás da sua filha, a Nassun. Como eu contei para vocês no primeiro livro, nós vemos toda essa trajetória ao longo dos 3 livros, e ele acaba sendo um livro muito importante nessa conexão da mãe com a filha, porque a forma que a Essun criou a sua filha é uma forma que meio que mexeu com a cabeça dessa menina, né? Ela tinha um grande poder e ela teve que viver escondido, em segredo. A Essun fez isso para proteger ela, mas ao mesmo tempo ela era muito severa com a filha. Então nós acompanhamos, né, como que era esse relacionamento da mãe com a filha ao longo do livro, e o quanto isso vai abalar nas decisões da Nassun, porque ela é uma menina de 10 anos e ela teve que crescer antes do tempo, porque além dela ser uma orogene, ela também teve que ver o seu irmão
irmão sendo assassinado pelo seu pai, no qual ela amava muito. Então as decisões, as escolhas que ela tem que tomar, levando até que no último livro, é impressionante para uma menina de 10 ou 11 anos. Em muitos momentos você não via ela como uma criança de tão pesado é a carga que ela tem que levar ao longo do livro. E você teme muito pelas escolhas dela, porque ela pode ser, assim, uma vilã na história. Imagine, assim, uma criança de 10 anos ser uma grande vilã na história e você teme, dependendo das escolhas que ela vai ter. Então ela acaba sendo uma personagem muito interessante de acompanhar ao longo da trilogia, junto com a sua mãe, que é a grande protagonista do livro. Outra coisa que é muito importante que eu tenho para falar para vocês é que o livro tem muita representatividade. O livro, ele trata de questões raciais muito importantes, porque praticamente todos os personagens são personagens pretos, e essa voz que a autora traz aí na fantasia, além de ser uma mulher, né, ganhando um prêmio incrível ali da ficção científica, faz com que a história seja mais rica e mais grandiosa ainda, né? Toda a história da autora, o reconhecimento que ela acabou tendo, acaba sendo mais incrível ainda você ler essa história. E uma coisa bem diferente também que eu preciso contar pra vocês sobre essa trilogia é que alguns capítulos são em segunda pessoa. Então você pode estranhar muito isso durante a leitura e pode dificultar um pouco também. Em alguns momentos você se perde se algumas frases com você fez aquilo, você vai fazer aquilo, por exemplo, você se confunde se é um diálogo ou se é a narração ali em segunda pessoa. No primeiro livro, é 1/3 do livro narração em segunda pessoa, e daí no segundo e no terceiro é a metade dos livros nessa narração. Mas é algo que você se acostuma, então não desista do livro por conta disso. E depois também é muito interessante ver quem é o narrador da história. Desde o começo você acompanha um narrador e ele acaba sendo algo muito importante aí ao longo do livro, gente. E todos os personagens do livro, assim, são bem profundos, bem interessantes de acompanhar. Então, por isso que eu amei muito essa trilogia, recomendo muito pra vocês. O único ponto negativo, assim, que eu sinto nela é que eu achei um pouquinho mais complexa do que eu costumo ler. Então, teve algumas coisas que eu acho que eu não entendi direito, algumas coisas que talvez eu possa ter me confundido. Então, eu senti um pouquinho de dificuldade em relação a esse universo criado, aos poderes, as coisas mais de fantasia que aconteciam aqui. Então, eu sinto que merece uma releitura. Eu acho que depois, quando eu for reler, talvez eu possa pegar algumas coisas que eu não tinha entendido direito. Mas, no geral, assim, eu achei muito bom. E pra você que é fã de fantasia, vocês precisam muito conhecer essa história. E é isso, gente. Me conte nos comentários se você ficou com vontade de ler os livros, se você já leu algum deles e concorda com o que eu falei. Aqui do lado eu vou deixar uma playlist com outras séries que eu já finalizei e fiz vídeo aqui no canal também pra vocês assistirem. Se vocês forem comprar a trilogia, tem os links da Amazon aqui na caixa de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!